Fala rapaziada, meu nome é André, estou aqui da Inteligência Rubro-Negra e estarei trazendo aqui algumas informações, gols, análise dos jogos, tá? Tudo sobre o nosso Mengão Malvadão. Ei, antes, agora não chora não. Ei, antes, agora não. Vamos lá, então, como todos já sabem aí, Vitor Pereira caiu, graças a Deus, oficialmente. Né? Para quem não sabe, o Vitor Pereira é agenciado pelo mesmo empresário que o Jorge Jesus, né? E o Jorge Jesus aí disse que só conversaria e aceitaria conversar quando o Vitor Pereira fosse mandado embora realmente oficialmente, né? Então aí estamos aí hoje iniciando nosso dia com uma grande notícia e uma outra grande notícia é que realmente a diretoria tem o plano A Jorge Jesus. Porém, cara, eu trouxe algumas coisas aqui para vocês, não só em relação à multa rescisória do Jorge Jesus, que a multa rescisória do Jorge Jesus é preço de bala do Flamengo, né? 800 mil euros, mais ou menos, aproximadamente aí 800 mil euros. Então, para quem pagou 15 milhões de reais no, né, a rescisória do Vitor Pereira, pagar 800 mil euros para o Jorge Jesus é o preço de bala. Então, a minha dúvida é o seguinte: Jorge Jesus viria agora? O Flamengo toma aqui, ó, Fenerbahçe, 800 mil euros. Jorge Jesus vem. Jorge Jesus aceitaria? O Fenerbahçe aceitaria? Porque é o seguinte, cara, o Fenerbahçe ele tá nos últimos jogos do Campeonato Turco brigando por título contra o Galatasaray. São 6 pontos de diferença para o líder, que é, no caso, o Galatasaray. E perder o treinador agora faltando 9 rodadas é complicado, cara. Será que o Jorge Jesus largaria tudo ou ele pediria para esperar acabar o Campeonato Turco para poder assinar com o Flamengo? Viria de graça, mas 800 mil euros de graça é a mesma coisa. Então, vamos supor, né, vamos aqui supor que o Flamengo espere o Jorge Jesus. Quantos jogos e quais os jogos o Flamengo teria pela frente sem o Jorge Jesus? Só com o treinador interino, que bem provável seja o Mário Jorge, geralmente é o treinador do Sub-20, então também não teria problema nenhum. Quantos outros interinos não deram certo no Flamengo, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou estar colocando na tela para vocês, os jogos que o Flamengo teria com seu interino, né? Já tem agora o jogo contra o Maringá, quinta-feira, às 8 horas, no Maracanã, pela Copa do Brasil. Jogo importantíssimo, visto pelo momento do time do Flamengo, né? O time do Flamengo não vem jogando bem de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então pode ser que mude agora. Com certeza, qualquer um que vier treinar o Flamengo hoje vai fazer melhor do que o Vitor Pereira. Eu acredito que o Mário Jorge é um excelente profissional e tenho certeza que ele vai fazer um excelente jogo, né, contra o Maringá, lá, tá? Na casa deles. Mas vamos pelo momento do time do Flamengo, que não vem bem. E pela Copa do Brasil, que já eliminou alguns grandes. Tudo bem, Vasco, Cruzeiro, enfim. O Atlético Mineiro aí teve uma certa dificuldade, né? Mas classificou. Então, visto aí pelo momento do campeonato, né, da competição e no momento do Flamengo, isso é bem perigoso. Não dá pra gente ser aqui sacramentar aqui a vitória do Flamengo nesse jogo. Não dá pra nem sacramentar o, o Flamengo se classificando, né? Por mais que tenha um time muito superior que o do Maringá, mas o Flamengo também tinha um time muito superior do que o Alcas e perdeu para o Alcas daquela forma que perdeu, impressionante, né? Pela primeira rodada da Libertadores, e no qual vai nos prejudicar muito daqui para frente, principalmente só com o treinador, né? Sem treinador, na verdade, né? Teremos um interino, porém se fala muito do Jorge Jesus. Vamos supor aqui, né, que o Jorge Jesus não vem agora, não aceite, mas o Flamengo aceita esperar.
creio eu que não vai aceitar esperar, tá, gente? Então vai jogar de novo a responsabilidade para cima do Jorge Jesus. Diferentemente da última ida aí do Marcos Braz a Portugal, que o Jorge Jesus, até então treinador do Benfica, pediu para que o Flamengo esperasse, porque ele não iria renovar com o Benfica. Só que a diferença é, estamos no início de competições importantes, na qual perdemos várias outras competições passadas, e já perdemos a primeira rodada da Libertadores. Isso faz muita falta, porque a Libertadores por mais que comece agora, no início do ano e termine só no final, ela é muito menor do que o brasileiro, né? Então, para se recuperar nessa competição é muito complicado, cara. Muito, muito. Mas, acredito eu que o Flamengo vai se classificar, isso aí. Qualquer um sabe disso. Porém, vive um momento muito conturbado, né? Então vamos aos jogos que o Flamengo teria, lembrando que a última rodada do Campeonato Turco é no dia 28/5. Então vamos partir que o Jorge Jesus saia do Fenerbahçe aqui no dia 28 sem aceitar a proposta do Flamengo antes. Sair do Fenerbahçe antes. E o Flamengo aceitando esperar o Jorge Jesus até o fim do Campeonato Turco, tá, gente? Isso aqui é uma suposição. Isso pode acontecer. Eu não acredito que o Jorge Jesus vai recusar o Flamengo. Porém, tem um campeonato que faltam 9 rodadas para o Fenerbahçe. E tem a Copa da Turquia que ele está na semifinal. Então, complica muito, pesa muito esse lado. Principalmente o profissional do Jorge Jesus. Enfim, ele fez isso no Flamengo, né? Cá entre nós, no início da competição, mas era o início da temporada, ele saiu fora por causa, né, questões aí, pandemia, enfim, familiar. E o contrato do Jorge Jesus termina no dia 30/6 de 2023, como eu estou mostrando aí na tela para vocês, tá? Então, termina um mês depois da última rodada do Campeonato Turco. E aí, com certeza, vai estar muito mais barato a multa rescisória dele. Flamengo, com certeza, isso aqui o Flamengo não vai esperar. Até o dia 30/6 o Flamengo não vai esperar. Mas vamos supor que a negociação fala assim, ó, eu quero voltar, porém, Jorge Jesus falando, porém, eu vou ter que esperar acabar o Campeonato Turco. O Campeonato Turco acaba no dia 28. E o Flamengo aceita isso aí. O Jorge Jesus assina um pré-contrato com o Flamengo e tudo certo. Vamos ver os jogos. O Flamengo perderia sem o Jorge Jesus, aceitando essa negociação toda. Maringá, Copa do Brasil. Curitiba, Brasileiro. Nublense, Libertadores. Aqui é o problema. Nublense. O Flamengo vai ganhar esse jogo? Vai. Mas ia ganhar contra o Alcas e não ganhou. Ah, mas era o Vitor Pereira, não sei o que, beleza. Mas e aí? O Mário Jorge tem uma semana, né, até o jogo, 6 dias, isso, uma semana, até o jogo no Nublense. Só que não tem tempo para treinar, né? O que dizem aí os filósofos do futebol, o treinador precisa de tempo. E aí o Mário Jorge já teria um jogo contra o Maringá agora no dia 13, né? Tendo aí 2 dias para treinar. Depois, já no domingo, no final de semana, já tem a estreia do Flamengo. Tem a estreia do Flamengo na Libertadores. No Campeonato Brasileiro. Contra o Coritiba. Aí na quarta-feira tem Nublense pela Libertadores. Já são 3 jogos. Aí depois tem domingo contra o Inter. Quarta, né? Quarta-feira pela Copa do Brasil, jogo da volta contra o Maringá. No dia 30 contra o Botafogo. Já são 6 jogos. Aí tem a terceira rodada, que é um jogo mais complicado do Flamengo, né? Do grupo. Acho que esses dois vão se classificar, que é o Racing e o Flamengo. Então aqui já tem uma briga aí pelo primeiro lugar, né? Visto que os dois se classificariam, teoricamente falando. Então Flamengo e Racing no dia 4/5. Já são 2 jogos da Copa do Brasil, 2 jogos da Libertadores.
e 3 jogos do Brasileiro. Correto? Correto. São 7 jogos somados até agora, até o dia 28 do 6, dia 28 do 5, desculpa, que é o último jogo do Campeonato Turco. E aí vem Atlético Paranaense Brasileiro, são 8 jogos já. Goiás, 9, Bahia, 10, Corinthians, 11, Nublense, 12, Cruzeiro, 13. Aqui o Jorge Jesus perderia 3 jogos, contando, sem contar com o Alcas, né? Mas contando agora com o Alcas, são 4 jogos da Libertadores. Então, que o Jorge Jesus não pegaria o Flamengo. Teoricamente, estaria aí no banco, né, no comando técnico do Flamengo contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro no dia 3 do 6. Então, o Flamengo perde muitos jogos se esperar o Jorge Jesus. Se o Jorge Jesus pedir para esperar, tem isso. Esse é meu medo, cara. É o Jorge Jesus pedir para esperar acabar o Campeonato Turco. Claro que eu quero muito que ele venha. Óbvio, é a solução do problema, não tem jeito. Não tem jeito. Falou aí do Cudê, né, mas o Atlético Mineiro, sabendo do interesse aí, uma especulação aí na diretoria do Flamengo, já disse que vai permanecer com ele. Houve uma briga lá, não sei o que houve, mas houve uma briga entre o Cudê, que deu uma entrevista aí bem complicada, né, na coletiva, no jogo aí, e o Flamengo parecia que o Cudê não ia ficar mais e que o Dorival seria o substituto do Cudê no Atlético Mineiro, e o Flamengo especulou o nome dele, ventilou o nome dele aí. E aí o Atlético Mineiro falou que não, ele não vai sair do Atlético Mineiro, sabendo até, né, desse interesse do Flamengo no Cudê. Então o Cudê descarta. O Tite descarta, graças a Deus também, porque ele disse que não vai treinar nenhum time brasileiro em 2023 por questões, escolha dele, familiar, enfim. Eita, familiar, enfim. Então o Tite não vem, graças a Deus. O Sampaoli eu vi que estava podendo ter um certo interesse no time da Premier League, mas vi hoje agora a notícia de que ele só está esperando o telefonema do Flamengo. Ele também é doido para treinar o Flamengo desde 2019. Então, mas não acredito que seria a solução dos problemas do Flamengo. É um bom treinador, mas seria mais uma aposta. Ele só fez um bom trabalho pelo Santos em 2019. Então, não acho que ele seria uma boa para o Flamengo agora. E tem o Dorival, que também deu uma declaração hoje dizendo que não recebeu proposta nenhuma do Atlético Mineiro e que voltaria sem problema algum para o Flamengo se o Flamengo tivesse a interesse nele, e ele está disponível para poder somar com o time do Flamengo. A torcida tem um carinho enorme por ele, né? Visto que em 2018, para quem não lembra, cara, o Flamengo estava com o Reinaldo Rueda e ele foi para o Chile, e aí ficou Maurício Barbieri, né, como interino, e aí no início deu bons resultados, mas caiu muito de rendimento no Brasileiro e quase que o Flamengo não se classifica para a Libertadores do ano seguinte. Que ano seguinte era esse? 2019. O Flamengo foi campeão historicamente, aquele jogo da final incrível, aquele meio do ano de novo incrível, né? O Flamengo trouxe o Dorival Júnior em 2018, se eu não me engano, na metade do caminho de novo, e o Dorival deu uma arrancada incrível, né, no Campeonato Brasileiro, fez com que o Flamengo fosse vice-campeão brasileiro e se classificasse para a Libertadores. Até então, o Flamengo foi campeão com Jorge Jesus. Então, as duas últimas passagens do Dorival foram ótimas para excelentes, cara, né? O Flamengo tinha um time basicamente limitado em 2018 e conseguiu fazer a arrancada espetacular no Brasileiro, não conseguindo ser campeão, mas até ele chegar, o Flamengo não tinha pretensão nenhuma de nem quase se classificar para a Libertadores. Então, e aí trouxe o Dorival ainda brigou
para ser campeão do Brasileiro. Teve a confusão com o Diego Alves, para quem não lembra, e aí o Flamengo resolveu não renovar com ele mais uma vez, trazendo o Abel Braga, e aí teve esse tipo de rendimento e foi mandado embora trazendo o Jorge Jesus. E aí, história aí, todos nós sabemos o que ele fez. E de lá para cá não tivemos bons treinadores, né? Até o Dorival assumir de novo. Tivemos aí um bom aproveitamento numérico, né? Com Renato Gaúcho, foi até melhor o aproveitamento do Renato Gaúcho do que o Dorival, chegando próximo até o Jorge Jesus, mas clube vive de títulos, não de números, assim, de aproveitamento de técnico, né? O Renato Gaúcho fez alguns bons jogos, inclusive no início goleando de 5 6, né? A gente ficou aquela empolgação, aquela ilusão rubro-negro, e aí chegou na final da Libertadores com o time caindo muito de rendimento e teve aquele azar. E o Flamengo não quis renovar. Concordo também, não deu resultado, né? O esperado, não foi campeão de nada. Então não deveria renovar mesmo. E aí trouxe o Paulo Souza. Oh meu Deus, por que não esperou o Jorge Jesus? Ali dava para esperar o Jorge Jesus porque o Flamengo estava indo pro final da temporada. Tinha acabado os campeonatos, o Flamengo estava de férias. Era só esperar o Jorge Jesus não renovar com o Benfica, coisa que ele já tinha avisado que não iria. Pediu para esperar. Pô. O Flamengo estava de férias, os jogadores do Flamengo estavam de férias. Esperava o cara. E aí trouxe o Paulo Souza. Mais um sofrimento no início do ano, né? E aí resolveu mandar o Paulo Souza embora, trouxe o Dorival de novo salvou o nosso ano, sendo campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, historicamente falando, não perdeu nenhum jogo. Aí a diretoria grandiosa, competente, porque quem trouxe o Jorge Jesus na época de 2019 não foi o Marcos Braz nem Bruno Spindel. Ninguém conhecia o Jorge Jesus. Quem indicou foi Paulo Pelaípe, sei lá. E não estava nem no Flamengo mais. Foi ele que indicou o Jorge Jesus. Então, para quem diz aí que Marcos Braz, a diretoria, foi competente em trazer o Jorge Jesus na época, não foi, cara. Quem indicou, quem pediu para dar uma olhada, foi o Paulo Pelaípe, sei lá como é que se fala o nome dele. Então, a diretoria em si, o Marcos Braz em si, não tem muita competência por detrás do Jorge Jesus de 2019 não, tá, gente? E aí, erros e mais erros de treinadores, o Flamengo conseguiu acertar com o Dorival. Né? Na época eu também não concordei muito, mas deu certo. E aí, meus amigos, dando certo, Jorge Jesus empregado, tudo em paz o Flamengo. Mas a gente não pode ver em paz por muito tempo, né? E aí houve não sei o que houve na verdade. E não renovou com o Dorival, cara. E até hoje eu não entendo. Falam que foi queda de rendimento dos jogadores. Irmão, o Flamengo foi campeão da Libertadores da Copa do Brasil. O Dorival teria tempo para treinar e iria abrir a janela de transferência. Tudo bem que a diretoria não teve capacidade e competência de trazer nenhum jogador. Né, tá, o Ayrton Lucas, beleza, o Varela, mas não trouxe um jogador que o Marcos Braz falou que ia trazer. Vou trazer uma grande contratação para o Mundial. Aí a gente ficou naquela. Cristiano Ronaldo será? Não, foi mais uma promessa de um político. O Marcos Braz é político. Então, aí não renova com o Dorival, cara. E traz o cara. Gente, eu não consigo entender por que do chororô, tanto chororô da torcida do Corinthians para um cara como ele, tá? Eu não consegui entender. Pode ser por achar que foi apunhalado pelas costas porque disse que ia cuidar da sogra e assinou com o Flamengo. Pode, mas bom treinador ele não era. Foi eliminado por Dorival do Flamengo, com Dorival na Copa do Brasil, né? Perdeu a final e foi eliminado na Libertadores com o Flamengo de Dorival, cara. E o Flamengo traz o cara que foi enganado.
foi eliminado do Flamengo 2 vezes com o Dorival e dá uma multa rescisória pro cara de 15 milhões, irmão. O Flamengo vai bater aí um recorde de multa rescisória só com o treinador de quase 40 milhões de reais. Isso é inadmissível ao prejuízo que essa diretoria está trazendo para a instituição. A sorte é que o Flamengo arrecada muito. Essa é a sorte. Porque senão a gente estava ferrado, irmão. A gente estava ferrado. Fora, trazendo o Vitor Pereira, sem contar com a multa rescisória dele, que é 15 milhões, né? Foi 15 milhões. Como vai ser pago, não sei. Vai ser pago, óbvio. Mas as negociações aí não disseram como. O Flamengo perdeu para mais de 50 milhões de reais em premiações nessas competições que perdeu, cara. O Flamengo aproximadamente, com o treinador e essas competições, sem contar com as competições dos outros treinadores, tá? Que passaram pelo Flamengo. Só contando com essa do Vitor Pereira. As competições que o Vitor Pereira participou e com todas as rescisões de contrato, são quase 100 milhões de prejuízo, cara. Pagando multa rescisória e não ganhando as competições, não chegando às competições para arrecadar esse tipo de valor, tá, gente? Então, a diretoria é incompetente, já assinou embaixo. Trazer o Dorival Júnior de volta não seria aquela coisa que eu ouvi dizer, eu não acredito que o Dorival vai voltar, porque a diretoria vai estar assinando embaixo a sua incompetência. Cara, já está nítido, já está explícito a incompetência. Então, trazer ou não o Dorival não vai fazer diferença nenhuma, né? Na incompetência né? Falando sobre a incompetência da diretoria, não vai fazer diferença nenhuma. Todos nós sabemos a incompetência que tem. Então, mas é óbvio que eu quero o Jorge Jesus, porém tem esse empecilho que ele tá num campeonato, no final de campeonato, podendo ser campeão, cara. E a gente viu que ele valoriza muito a liga, né, do Nacional, ele valoriza demais essa liga. Tanto é que ele não poupou jogadores no Campeonato Brasileiro disputando o Libertadores, cara. Então, ele é um cara que valoriza muito a liga. Acho que isso é muito de treinadores europeus, né? Acho que é mais dessa cultura. Mas enfim, apesar de que o Vitor Pereira não valorizou nenhuma. Quis valorizar uma, poupando jogadores e outra. Enfim, esse negócio de poupar jogador, cara, também não concordo muito. Mas a cultura brasileira, né? Ver o Jorge Jesus em 2019 não poupou ninguém. Enfim, são esses jogos aqui que o Jorge Jesus perderia se não aceitasse vir agora, tá, gente? Se não aceitasse vir agora. Acredito eu que vai ser difícil, tá? Não vai ser fácil. Não da parte do Flamengo com o Jorge Jesus, mas dessa vez com o Jorge Jesus e Flamengo. Porque o Jorge Jesus faltam 9 rodadas para acabar o Campeonato Turco, que ele tem chance, grande chance de ser campeão turco. Então, cara, o Flamengo vai ter que suar para trazer esse cara. E tem que suar mesmo. Não tem jeito. Vai ter que correr atrás dele de qualquer jeito. Então, é isso, rapaziada. Deixar aí para vocês esses jogos que o Flamengo pode ou não perder com o Jorge Jesus ou sem Jorge Jesus. Ele vindo agora ou não vindo agora, o Flamengo aceitando ele, esperar ele, enfim. Então é isso. Deixa nos comentários aí quem você acha que tem que vir para o Flamengo. Se tiver um treinador aí na sua cabeça que tem um Cuca aí que tá, pelo amor de Deus, tá? Não tô falando que o Cuca tem que vir, mas é um treinador que tá sem clube, né? Bota nos comentários aí, Dorival, Kudê, Tite, o que vocês acham desses treinadores, né? Mais uma vez aí deixa seu like, compartilhe com quem tiver que compartilhar. Tô botando a primeira vez a cara aqui, praticamente o primeiro vídeo do canal, né? Analisando aí um pouco dos jogos do Flamengo. Valeu, rapaziada, tamo junto, até a próxima, valeu.